Olá, meu aluno e minha aluna, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius e hoje eu trago uma questão para a gente fazer junto, tá? Então, olha só. A questão diz o seguinte: encontre a medida do segmento CD na figura abaixo, sabendo que BCDE é um retângulo e BA é igual a 75 centímetros e marque a opção correta. Então, olha só. As informações que a gente tem são as seguintes. Primeiro, vou marcar isso direitinho. Esse BA, tá? Esse BA mede 75 centímetros. E outra informação que a gente tem é que a gente precisa descobrir o CD, tá? E além disso, esse trapézio, tá? Ele é formado por triângulos, só que além de triângulos, a gente tem um retângulo aí no BCDE, tá? Então, olha só. As primeiras ideias que a gente precisa usar é tentar encontrar uma forma de envolver trigonometria nessa questão, tá? Até porque esse trapézio é formado por vários triângulos, tá? E o primeiro triângulo que a gente pode destacar é o triângulo ABC, tá? Ó, triângulo formado pelo segmento AB, pelo segmento BC e pelo segmento AC, tá? Ou CA, tranquilo? Então, olha só. Se a gente for trabalhar com esse triângulo inicialmente, a gente tem uma medida de ângulo que é 60 graus, a gente tem a medida de um lado que é 75, tem uma medida faltando aqui que eu vou chamar de x, e tem outra medida faltando que eu vou chamar de y, tranquilo? Então, olha só. O que a gente pode fazer a partir desse momento? A partir desse momento, a gente pode tentar encontrar a medida de um lado, do x ou do y, que seja importante para a gente, tá? Que faça sentido para calcular o lado CD, tranquilo? Então, olha só. Se a gente quiser encontrar a medida de CD, a gente também vai ter que trabalhar com um triângulo formado por AC, CD e DA, tá? E para trabalhar com esse triângulo, o único lado que foi coincidente, tá? O único segmento que foi o mesmo foi o segmento AC, tá? Se o AC pertence aos dois, a gente pode tentar encontrar esse lado AC, tá? Que é exatamente o lado X. A gente pode tentar encontrar ele. Então, olha só, pessoal. Se a gente tiver que trabalhar com um lado medindo 75, com um ângulo de 60 e com esse lado que é x, a gente vai ter que trabalhar com relações métricas, tá? Seno, cosseno, tangente, enfim. E para fazer isso, a gente precisa entender que relação vai existir entre esse ângulo de 60 graus e esse lado medindo 75. E para isso a gente pode identificar cada elemento do triângulo, tá? Primeiro, esse lado de 75, ele pode ser encarado como um cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus. Esse y é um cateto adjacente. E esse x é a nossa hipotenusa. E aí, relembrando vocês que a gente vai trabalhar com x, que é a nossa hipotenusa, e com 75, que é o nosso cateto oposto. E que relação existe entre cateto oposto e hipotenusa? É exatamente isso que você falou, seno, tá? Essa é a relação que a gente tem entre cateto oposto e hipotenusa. Então, olha só. O seno de 60 graus é exatamente igual ao cateto oposto, que no nosso caso é 75, sobre a hipotenusa, que é x, é desconhecida, tá bem? Então, olha só relembrando, o seno de 60 graus é exatamente a raiz de 3 sobre 2. E essa raiz de 3 sobre 2 é exatamente igual a 75 sobre x, tranquilo? Aqui a gente pode multiplicar meios por extremos, tranquilo? Raiz de 3 vezes x, 2 vezes 75. Já vou adiantar isso aqui. Raiz de 3 vezes x, que é igual a
75 vezes 2, que é 150, tranquilo? Esse x fica sozinho, a raiz de 3 vai passar dividindo, olha só, raiz de 3. E aqui a gente pode racionalizar, tá? Multiplicando pela raiz de 3, multiplicando pela raiz de 3. E como é que fica isso? Opa, 150 vezes a raiz de 3 é 150 raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 3 é 3. E aqui a gente pode simplificar o 150 e o 3, tranquilo? Então, olha só. X é igual a 150 sobre 3 é 50. E aí completa com a raiz de 3. Ou seja, essa hipotenusa do primeiro triângulo é 50 raiz de 3. Tranquilo? Então, olha só. A gente já descobriu que esse x é exatamente, olha só, x é 50 raiz de 3. Fechou? E aí, olha só o que a gente pode fazer agora. Agora que a gente vai trabalhar com esse lado x, para tentar encontrar o CD que está em verde, tranquilo? A gente pode trabalhar com esse triângulo aqui. Um triângulo A, triângulo A, T, D, tá? A gente pode trabalhar com esse triângulo. Só que esse triângulo, pessoal, ele não é retângulo, tá? Ele é um triângulo obtusângulo. Significa que tem um lado maior que 90 graus, tranquilo? Só que isso não vai dificultar o nosso trabalho nem nada do tipo. Se o nosso triângulo é obtusângulo, a gente vai ter que usar a lei dos senos, tá? Ou o teorema dos senos. O nome é válido. Os dois nomes são válidos, tá? Então, olha só. Para descobrir esse lado, CD, a gente precisa usar lei dos senos, tá? Teorema dos senos. Se você não tiver lembrado, o teorema dos senos diz o seguinte, tá? Atenção. O teorema dos senos diz que o lado A sobre o seno de A é proporcional ao lado B sobre o seno de B, que é proporcional ao lado C sobre o seno de C. Tranquilo? Então, olha só. A gente só precisa trabalhar com os ângulos e com os lados. E isso a gente tem. Olha só. Observe o seguinte. A questão diz para a gente que o BCDE é um retângulo. Se ele é um retângulo, significa que os ângulos são de 90 graus. Tranquilo? Todos os ângulos são de 90 graus. E quando a gente coloca isso no contexto do triângulo ACD, a gente acaba encontrando o valor desse ângulo maior aqui, ó. Se de um lado tem 90 e do outro lado tem 30, significa que esse ângulo mede exatamente 120, tranquilo? Então, olha só, esse ângulo mede 120 graus. E agora, olha só, isso tudo mede 90 graus, tá? E o ângulo C mede 90 graus, e de um lado já tem 60, o complemento é 30. Ou seja, esse outro ângulozinho aqui, ó, ele mede 30 graus. E aí, para fechar, esse último ângulo, tranquilo? Esse último ângulo é o complemento deles do 30 e do 20, tá? A gente só precisa lembrar que todo triângulo, tá, tem a soma dos ângulos internos iguais a 180. 30 mais 120 já é 150. 150 para 180 é 30. Logo, esse ângulo também mede 30 graus. Fechou? Então, olha só. O lado x é oposto ao ângulo de 120. Logo, é x sobre seno de 120. Tranquilo? O lado CD ele é oposto ao ângulo de 30 graus. Logo, é CD sobre o seno de 30 graus. Tranquilo? Então, vamos reescrever isso. Olha só. Primeiro, o x é 50 raiz de 3 sobre
o seno de 120 graus. Isso é proporcional ao nosso lado CD sobre o seno de 30 graus. Fechou? Primeiro vamos entender, tá? Quem é o seno de 30 e quem é o seno de 120. Primeiro, o seno de 30 graus, ele é exatamente 1 sobre 2. Tranquilo? O seno de 120 graus, tá bem? Ele é a raiz de 3 sobre 2. Professor, mas por que ele é a raiz de 3 sobre 2? Porque nesse primeiro caso, do seno de 120 graus, tá? A gente faz uma redução ao primeiro quadrante, tranquilo? E para fazer essa redução ao primeiro quadrante, a gente tem o ângulo, que é o 120, menos um alfa, que é o ângulo que a gente tem no primeiro quadrante, que não é conhecido, e isso tem uma correspondência com 60 graus, tá? Isso aí fica para uma próxima aula, tá, pessoal? Depois a gente grava uma aula só sobre isso, sobre redução ao primeiro quadrante. Mas, por enquanto, saibam que o seno de 120 graus é a raiz de 3 sobre 2, tranquilo? Então, olha só, 150, raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso tudo é igual a CD sobre 1 sobre 2, tranquilo? E aí, nessa situação, a gente pode antes tentar dividir cada fração, tranquilo? E depois disso, fazer a troca de lado dos elementos. Então, olha só. Primeira coisa, tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente poder ter uma liberdade para escrever do lado, tranquilo? Então, olha só. Primeira ideia. Esse 50 sobre raiz de 3, como ele está sendo dividido por raiz de 3 sobre 2, o que vai acontecer é uma multiplicação por 2 raiz de 3. Tranquilo? Divisão de frações. Repete a primeira, a gente repetiu, inverte a segunda. Dá para cortar raiz de 3 com raiz de 3. 50 vezes 2 é 100. Então, isso aqui é 100 igual a... E a mesma coisa vai acontecer no CD. CD, que multiplica 2 sobre 1. 2 vezes CD é 2 CD. Então, CD é igual a 100 sobre 2. Então, o CD é igual a 50. E o que isso significa? Significa que o lado CD é igual a 50 centímetros. Tranquilo? Voltando para as alternativas, olha só. Pode ser a letra A? Não, né? Pode ser a letra B? 25 raiz de 3? Não. Pode ser a letra C? Pode. 50. Tranquilo? Letra D não é 75. Letra E, 75 raiz de 3. Então, o nosso gabarito é a letra C. Tranquilo? Pessoal, essa foi a nossa questão, tá? Foi a nossa resolução. É uma resolução um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais chata de se fazer, mas ela é fundamental. Nesse tipo de questão, você precisa ter jogo de cintura para entender onde pode aplicar uma trigonometria, tá? Uma relação fundamental, onde é que você pode aplicar uma lei dos senos, uma lei dos cossenos, que nem a gente acabou de fazer aqui, beleza? Eu sou o professor Vinícius e eu te espero na próxima aula. Valeu!